Bom dia, pessoal do primeiro ano. Pessoalzinho ansioso, hein? Mais de 20 alunos querendo atividade. Vamos com calma aí, turminha. Vamos com calma aí, porque alguns alunos estão tendo dificuldade aí em fazer atividades, alguns alunos aí estão sobrecarregados com outras disciplinas. O nosso conteúdo mesmo proposto no caderno aí do Estado de São Paulo está chegando no fim. Vocês sabem que eu vou direto ao ponto, né? As aulas aí do multimídias aí, do mídias, eles às vezes vão lá na China para depois voltar para o Brasil, depois vai lá nos Estados Unidos, depois volta no Equador. Eles vão fazendo uma volta para chegar no que é importante para vocês. E a gente está mais voltado e preocupado com esses alunos que não podem perder os pilares daquilo que é importante no primeiro ano. No finalzinho do seu caderno, quando você analisa um filme, como na proposta passada, você teve que separar um pouco na tua mente o que seria possível de acontecer e o que não seria possível de acontecer. Tô gostando muito de algumas leituras analíticas de alguns alunos. Quer dizer, mostraram que sabem o que pode acontecer lá fora e o que não pode acontecer lá fora. Gostando bastante. O que seria possível e o que ainda não é possível de se fazer lá fora. Gostando bastante de saber que vocês têm esse conhecimento físico de estar lá fora. Agora nós vamos falar do que está acontecendo, né? Acontecendo quer dizer que enquanto a gente está tendo essa aula, as coisas estão caminhando. Estão caminhando há mais de 25 anos, é um projeto longo, que ainda vai se concretizar provavelmente na próxima década, lá por volta de 2030, por aí eles estão projetando isso, um pouco antes, um pouco depois. Não dá para cravar uma data porque nem eles sabem quando eles estarão prontos para isso, que é colocar o pezinho e fixar, não ir lá e voltar, é fixar mesmo o homem na Lua e o homem em Marte, né? Aprender a viver fora da Terra nessas condições perfeitas que a Terra tem. Mas eu vou falar de 3 dificuldades que o homem vai enfrentar ferozmente para estar lá na Lua e para estar lá em Marte. Então eu vou começar falando da primeira, que é a mais óbvia, a questão da atmosfera, tá? Então, vamos falar um pouquinho das dificuldades. Daqui a pouco a gente chega aí no seu caderno aí do aluno aí, tá? Que no seu caderno do aluno tá nas entrelinhas aí. As dificuldades de sair da Terra. Então a primeira é a questão da atmosfera. Por quê? Porque nós nos desenvolvemos dentro de um sistema onde a atmosfera tem uma parte de oxigênio, nosso corpo absorve esse oxigênio para que nosso metabolismo funcione perfeitamente. Ou seja, nosso sistema respiratório precisa dessa concentração de oxigênio na atmosfera. O problema é que Marte e Lua não têm essa atmosfera que nós temos aqui, né? Lá na Lua tem cerca de 16 centímetros de altura de atmosfera, ou seja, seria aproximadamente o tamanho dessa caneta a partir da superfície, e ela é muito rarefeita, tá? Ah, professor, mas lá tem água. Tá, e daí? E a atmosfera? Quer dizer, as pessoas para estarem fora dos módulos, né, lunares, eles teriam que estar com roupa e com a contingência do oxigênio, com os tambores de oxigênio nas costas. Então, quer dizer, a atmosfera vai ser uma coisa que nós vamos ter que resolver através de ambientes fechados. Ou seja, perdão, os domos, né? Os domos são como se fossem é, grandes estádios fechados onde as pessoas poderiam caminhar lá, né? Caminhar lá dentro sem a roupa, né, necessária
e poderiam fazer suas atividades diárias lá, os engenheiros, os médicos e a população em geral, que seria bem pequena. Domos seriam como se fossem grandes estádios, ou seja, lá no centro você teria área de lazer, as plantações, tudo aquilo que seria necessário à comunidade. Ali perto em volta seriam os alojamentos e você ia criando pequenas cidades interligadas, é óbvio, com outro domo, com outra expectativa, com outra finalidade. Quer dizer, você ia fazendo uma rede de domos interligados, mas que não teria contato com a ausência de atmosfera aqui fora. Esse seria um dos planos que as agências que estão pretendendo colonizar a Lua e Marte têm. A segunda, né, para não ser extenso, a segunda dificuldade, que ela é bastante grave também, é a questão da aceleração da gravidade e a força gravitacional do local. Então veja bem, a Terra ela é 6 vezes maior do que a Lua, tá? Se você cortasse a Terra em 6, você tiraria um pedacinho, seria a Lua. E Marte é praticamente do tamanho da Lua, da Terra. Ou seja, lá a aceleração da gravidade é por volta de 9, nós aqui é por volta de 10, e lá na Lua é por volta de 1,6. O problema é que você tem que se remeter ao primeiro caso. Onde nós nos desenvolvemos? Nós nos desenvolvemos num planeta onde a força gravitacional era aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, lá na Lua nós ficaríamos com os nossos ossos enfraquecidos, porque você precisaria de menos energia para se locomover. Então veja bem, os nossos ossos que foram preparados para viver na Terra estão começando a enfraquecer, tá? Outra coisa, lá em Marte, apesar da força gravitacional ser ligeiramente menor, esses problemas também adviriam dessa forma. As pessoas, por exemplo, lembra que nós vamos viver lá. Então, pessoas vão casar, pessoas vão ter filhos, as pessoas vão se relacionar. Uma criança se desenvolvendo em Marte ou na Lua, ela se desenvolveria com a força gravitacional de lá. Então, a estrutura física dela seria comprometida, tá? Provavelmente uma pessoa que nasce e se desenvolve a vida inteira na Lua teria ossos muito frágeis, como eu já falei numa aula passada, aí, alguns meses atrás, sobre a questão de um filme que mostra isso. Então, essa questão da força gravitacional, ela é a segunda dificuldade que o homem vai enfrentar fora da Terra, tá? A terceira que eu quero abordar e que está no seu caderno aí nas entrelinhas é a questão da distância. Você fala assim, mas por que, professor, distância? Pelo seguinte, se nós vamos aqui do estado de São Paulo até lá Pernambuco, Alagoas, Sergipe, etc., nós pegamos um avião aqui no aeroporto em São Paulo, 3 horas depois nós estamos lá. 3 horas para o aspecto de vida, esse limiar de vida que nós temos, parece pouco. O problema é que para você sair da Terra e você ir até a Lua, e sair da Terra e ir até Marte, você tem um problema. As distâncias são astronômicas. As distâncias são astronômicas. Observa lá em Apolo 11, o filme, que se levou 6 dias para chegar até a Lua. A Lua, que de vez em quando dá a impressão que se você levantar a mão, você encosta nela aí. Tem regiões no Nordeste que a Lua fica tão grande no horizonte que dá a impressão que a Lua está encostada na Terra, né? É só dar um salto, assim, um pulinho, você está lá na Lua. Não, não é assim. São 400 mil quilômetros de distância daqui até a Lua, tá? Aqui, Marte é um pouquinho mais longe. E aí, professor, quanto tempo leva? Aí depende da nossa estrutura
de espaçonaves. E as nossas espaçonaves são tartarugas de ré para essa distância. Professor, mas quanto tempo demora? Bom, temos o dia certo de sair da Lua para encontrar Marte no seu lugar mais próximo da Terra da órbita. Lembra que todos os planetas estão girando em torno do Sol. Então, nós temos o dia certo para lançar essas espaçonaves com os civis, com os astronautas, com os engenheiros, com os médicos, com todos os profissionais que têm que ir para lá, certo? E chegando lá, a gente tem que ter o planeta naquele lugar para descer. Ou seja, tem que lançar da Terra em algum momento que vai ser aquela questão do tiro, né? Eu atiro naquilo que eu não vejo, mas quando eu chegar naquele ponto, Marte tem que estar lá para eu descer. Ou seja, essa distância aqui leva de 6 meses, eles estão fazendo uma estatística, uma perspecção, a 9 meses de viagem. Imagina você ficar preso dentro de uma nave flutuando no espaço. Lembra que não tem aquela história do filme, por isso que foi feita a análise do filme. Flutuando no espaço com todas aquelas dificuldades, né? De tomar banho, de ir ao banheiro, de se alimentar, a questão da adaptação. Quer dizer, de 6 a 9 meses no espaço. Isso se nós chegarmos lá, né? Porque uma pedrinha do tamanho dessa ponta da caneta aqui, viajando a 2.000 quilômetros por segundo no espaço, se ela encontrar a espaçonave no meio desse caminho, ela perfura a espaçonave de ponta a ponta. É como você passar uma faca numa manteiga derretida. Ou seja, não existe um projétil aqui na nossa situação armamentista aqui que seria tão rápido assim. Quer dizer, ela perfuraria a nave. Quer dizer, a chance de nós não chegarmos lá em Marte existe e ela é grande. Então, existem vários riscos, né? Então, essa questão da distância. E agora eu vou falar daquilo que é mais específico, tá? Vou mostrar para vocês aqui uma fotinho que é da internet, tá? Aqui está o Sol. Aqui está o Sol. Aqui tem uma sigla, ó, 1UA, que significa 150 mil quilômetros aproximadamente, tá? Aqui está representado o nosso Sol. Lembra que o nosso Sol não é amarelinho, ele é avermelhado, né? Tem as fotos do Hubble reais lá, né? Isso aqui é só um desenho da internet. E essa seta mostra até onde vai essa 1UA. O que significa isso, professor? Já vou te explicar. E aqui na ponta da flecha está o nosso planeta, a Terra. Ó, Mercúrio, Vênus e Terra. Professor, o que significa 1UA? Para aqueles que gostam de leitura de ficção científica ou gostam de ver série, sabe que de vez em quando eles citam isso no meio da história lá. Uma unidade astronômica. Professor, o que é uma unidade astronômica? Uma unidade astronômica é cerca de 150 milhões de quilômetros, que é a distância média entre a Terra e o Sol. Professor, mas eu nunca ouvi falar isso. Não tem problema, você vai entender agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse que medir a largura dessa folha aqui, ó, provavelmente você pegaria uma régua. E aí você colocando a régua aqui, você falaria assim: olha, professor, a unidade de medida aqui... Desculpa o barulho aí da moto passando na rua, tá? A unidade de medida aqui, professor, que eu usei foi centímetros, tem 21 centímetros de largura. Então, aí eu perguntaria para você, se você tivesse que ir no mercado mais próximo da sua casa aí, quanto tempo você demoraria? 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos? Um supermercado, professor? Supermercado está lá no centro, está lá no Tenda, está lá no Atacadão, está lá no Atacadão Mais, é bem longe da minha casa, deve ter uns 6 quilômetros. Observa o que você está fazendo. 21 centímetros. Observa, aqui ó, o que você está colocando na frente do número, ó.
Pessoal, cuidado que isso aqui não é aula de matemática. Isso aqui é um fundamento matemático, mas para entendimento físico, tá bom? Observe que você falou, ó, daqui no Tenda tem 6 quilômetros até o Tenda da minha casa, professor. Muito bem. Olha o que você coloca na frente, ó. Quilômetros, 1.000 metros, tá bom? Agora o problema é que as distâncias astronômicas é muito zero, é muito número, é muito algarismo. Quer dizer, essa folha aqui, às vezes não daria para você escrever a distância entre o Sol e a primeira estrela depois do Sol perto de nós. Você teria que escrever zeros e zeros e zeros e zeros e zeros e zeros. Então, na realidade, essas unidades de medida aqui é para facilitar o nosso dia a dia. Então, uma unidade astronômica, e cuidado que, se eu não me engano, um aluno falou que isso aqui caiu na Camp, na prova da Camp aí, para alguns alunos que querem começar a ter um estágio na Camp aí. Quer dizer, uma unidade astronômica tem que vir automaticamente na sua mente 150 milhões de quilômetros. Ou seja, se ele citar duas unidades astronômicas, você teria 300 milhões de quilômetros e assim por diante. Ok? Entenderam? Então, unidade astronômica nada mais é do que uma unidade de medida. Uma unidade de medida astronômica para facilitar o cálculo e para facilitar o entendimento das pessoas. Tá ok? Então, a atividade que eu quero que vocês façam, e eu vou colocar aqui na própria aula, que alguns alunos estão sentindo dificuldade de acessar lá o blog, ou estão se perdendo no blog, ou não tem paciência para achar o post de física lá no blog, porque está misturado com as outras postagens de história, de filosofia, tem que ter paciência, galerinha. Você pega e vai fazer essa atividade aí no seu caderno e você pode me mandar até a noite do dia 4. Olha o que eu estou falando. A data limite é dia 4. Após dia 4, nenhuma atividade será considerada para o quarto bimestre mais. Tá bom? Ok? Então vamos lá? Professor, o que o senhor quer que a gente faça? Eu quero que você faça isso, ó. Atividade. Eu quero que você pegue esses planetas, eu quero que você pesquise um pouquinho qual é a distância entre o Sol e esse planeta e faça essa leitura de quantas unidades astronômicas terá entre o Sol e esse planeta, tá bom? Primeiro, o planeta maior nosso do sistema solar é Júpiter. E lembra que ele está mais longe do Sol até a Terra. Ele está após a Terra, né? Em relação ao Sol. Segundo, Saturno, que é o próximo, né? A órbita mais externa depois de Saturno, de Júpiter, é Saturno. E a terceira, eu vou te apresentar um planeta que não é oficial, mas ele já foi descoberto há bastante tempo, tá? Então eu quero que você pesquise sobre esse mocinho aqui, ó, o Sedna. Ele ainda não é oficial, mas ele tem características de planeta e provavelmente no futuro aí a comunidade científica aceitando, ele se tornará um planeta do nosso sistema solar aí, tá bom? Então o que eu quero que você faça é isso. Verifique, vou ler com você, ó. Quantas unidades, e cuidado que isso aqui tem certo e errado, hein? Cuidado, vai pesquisar vários sites, hein? Não vai pegar o primeiro, colocar no papel lá, deixa acabar logo essa porcaria aqui. Não, não faça isso não, hein? A internet tem coisas erradas, tem sites que trazem informações erradas. Checa 2, 3 sites, 2, 3 fontes, tá? Compare, porque isso aqui não leva mais do que 15 minutos para você fazer no seu caderno, tá? Então faça com paciência, porque é para o seu conhecimento. Então você verifica quantas unidades astronômicas existem entre o Sol e os três planetas.
Então façam isso, tá bom? Vocês vão colocar Júpiter, Saturno e Sedna, escrever as unidades astronômicas de distância entre o Sol e o planeta tal é tantas unidades astronômicas, tá ok? Então me mandem até o dia 4, tá bom? Um abraço para vocês. E aqueles que estavam aí querendo a atividadezinha, está aqui junto com a nossa aulinha sobre unidades de medidas astronômicas. Um abraço a todos, fiquem bem, cuidem das suas famílias, hein? Os casos aí do vírus estão aumentando na nossa região e a gente tem que ficar preocupado. Cuidem das suas famílias aí. Um abraço a todos.